Fala galera, bem-vindos ao canal Física para você. Hoje a nossa aulinha de exercícios e o tema é movimento circular uniforme. E aí, bora começar? Vamos lá, galera. Essa primeira questão aqui é uma questão lá da Federal de Pernambuco, né? E o que ela pede pra gente? Ela fala aqui que nós temos rodas de uma bicicleta, né? Que tem um raio de meio metro. Então você vem aqui e anota essa informação, que o raio da roda da bicicleta vale meio metro. E a velocidade angular, né, dessa roda, ela é constante e vale 5 radianos por segundo. Então essa informação daqui para a gente está nos dizendo o ômega. Beleza. E ele pede o quê? Ele pede a distância percorrida em metros após 10 segundos. Vamos lá. Para você achar a distância percorrida, primeiro você precisa determinar a sua velocidade linear, certo? E como é que eu encontro essa velocidade linear? É só lembrar que V é ômega vezes R. Com isso, eu venho aqui, substituo, né, os valores de ômega e de R, e encontro esse valor da velocidade linear, certo? Que dá 2,5 metros por segundo. 5 vezes 0,5, 2,5. Beleza. E para encontrar a distância agora, é muito simples, pessoal. Eu venho aqui, escrevo que essa distância, né, vai ser equivalente ao nosso deslocamento, é o produto da velocidade pelo tempo. Então vamos ver quanto vai dar isso. Eu vou ter aqui que o ΔS é 2,5 vezes quanto tempo? 10 segundos. Ao fazer essa continha, eu obtenho 25 metros. Tranquilinha, né? Bora lá, bora fazer mais uma. Vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada nessa questão da UFPR aqui. Então, o que ele diz para a gente? Tem um objeto descrevendo um movimento circular uniforme e esse objeto dá 15 voltas por segundo. O que essa informação traz para a gente? Essa informação está fornecendo para a gente a frequência. Por quê? Se você parar para lembrar, a frequência ela é definida como? Ela é o número de voltas dividido pelo tempo que o objeto demora para realizar essas voltas, certo? Então aqui ele diz para a gente que o objeto está 15 voltas a cada segundo. Então você vai botar aqui 15 dividido por 1, né? Então essa frequência ela vale 15 Hz. Beleza. Ele fala que essa circunferência, né, onde o objeto descreve o movimento, tem um raio de 8 centímetros. Aí você vem aqui e escreve também que o raio vale 8 centímetros. Bom, agora vamos ao que ele pede. Primeira coisa, velocidade angular. Velocidade angular, pessoal, é o ômega, certo? E se você lembrar lá, o ômega possui uma relação com a frequência. O ômega, ele é 2π vezes f, tá bom? Vamos substituir? Eu tenho aqui que ômega vai ser 2π, aí no lugar do f eu vou botar 15. Então isso dá quanto? Isso dá 30π radiano por segundo. Com isso, né, você já elimina essa opção e essa opção. Tá bom? Beleza. O que ele pede, né, na segunda pergunta aqui? A velocidade linear. Como que eu calculo a velocidade linear? Desculpa, velocidade linear não, né? Pulei. Período. O período, pessoal, ele é o inverso da frequência. Então, basta simplesmente, no lugar de f, eu colocar 15 aqui. Então, vai ser 1 sobre 15 segundos. Tá bem? Você já poderia parar a questão por aqui, né? Porque você vê que a única que tem essas duas primeiras alternativas é a letra C. Mas se você quiser gabaritar a questão, né, fazer essa questão completinha, você determina também a velocidade linear. Como que se calcula a velocidade linear? É só escrever que V é ômega vezes R. Tem o ômega? Tem. Você determinou aqui em cima. Tem o R? Tem. Foi dado no enunciado. Então vamos lá. Você vai vir aqui, V igual a 30 π vezes 8. Né? 8 vezes 30, 240. Então, o seu V dá
240 π centímetros por segundo. Certo, pessoal? Bora lá, vamos fazer mais uma. Vamos lá, pessoal. Só questão de vestibular até agora, hein? Agora é lá da Bahia, da Federal da Bahia. O que essa questão está pedindo para a gente? Bom, ela informa aqui que eu tenho uma roda, né, descrevendo um movimento circular uniforme, e nessa roda eu possuo dois pontos, né? Um ponto na borda da roda, na superfície da roda, que tem uma certa velocidade linear de módulo V1, tá? E outro ponto que se encontra a 5 centímetros da superfície e tem uma velocidade linear V2, certo? Beleza. E aqui ele exprime, né, uma relação entre as velocidades. Ele diz que o módulo da velocidade V1 ele é 2,5 vezes, né, maior do que V2. Tá bom? E ele pergunta, né, o valor do raio R1. Tranquilo. Como que a gente vai fazer essa questão? Vamos com calma. Primeira coisa, V1 está aqui na superfície, né? E a distância do centro até a superfície a gente chama de R1. O V2 ele se encontra a 5 centímetros da superfície. Se o raio todo, né, vale R1 e esse pedacinho vale 5, o que sobra aqui vai ser quanto para a gente, pessoal? Vai ser R1 menos 5. Tá bom? Beleza. E o que esses dois pontos têm em comum? A gente sabe que não pode ser a velocidade linear. O que está na borda tem que estar andando mais rápido do que está mais ao interior dessa roda, tá bom? O que esses dois pontos têm em comum, pessoal, é a velocidade angular. Eles sempre vão estar girando a mesma taxa, ou seja, eles sempre vão estar percorrendo o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Um sempre vai estar encarando o outro, um sempre vai estar alinhado com o outro, tá? Então, se você relembrar, nós temos que V é ômega vezes R, certo? Então, o ômega nada mais é do que V sobre R. E o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso igualar o ômega do carinha lá de fora, que eu vou chamar de ômega 1, com o ômega do carinha aqui de dentro, que eu estou chamando de ômega 2. Ou seja, ômega 1 é a velocidade angular desse elemento daqui, que possui velocidade V1, e ômega 2 é a velocidade angular desse elemento daqui, que possui velocidade linear V2. Só que essas velocidades, como eu comentei com vocês, elas são iguais. Então, o que eu posso fazer aqui? No lugar de ômega 1, pessoal, eu posso simplesmente trocar V1 dividido por R1, tá? E no lugar de ômega 2, eu posso trocar por V2 dividido por R2. E agora, galera, fica fácil, né? Por quê? Eu sei qual a relação que existe entre V1 e V2. Eu vou vir aqui e vou substituir. Eu vou colocar aqui que V1 ele vale 2,5 V2, tá? O R1 é o que a gente quer achar, né? Deixa ele quieto aqui. V2, eu deixo como sendo V2. E qual é o raio, né, desse elemento que se encontra mais ao interior da esfera? O raio dele é R1 menos 5, pessoal. Deixa eu botar o R1 já de cor diferente, para ficar legal para gente. Tá? Dá para simplificar alguma coisa aqui? Ou se dá. Você vem aqui, ó, e corta o V2, vapo, vapo. Tá bom? Depois de cortar o V2, o que você pode fazer? Você pode multiplicar cruzado, tá bom? Eu vou ter R1 vezes, no lugar de V2, já que eu simplifiquei por V2, aqui sobra 1, né? Aqui também, multiplicando 2,5, sobra 1. Então, eu vou ter R1 igual a 2,5, que multiplica R1 menos 5. Tá bom? Agora é só distribuir aqui, né, pessoal? Você vem aqui, ó,
pá e pá. Então você vai ter que R1 é igual a 2,5 R1 menos 2,5 vezes 5, pessoal, vai dar 12,5. Tá bom? O que nós fazemos agora? Pega esse elemento aqui e joga para o lado esquerdo. Quando você joga ele para o lado esquerdo, ele vem negativo. Então você vai ter R1 menos 2,5 R1. Isso dá menos 1,5 R1. Isso daqui é igual a menos 12,5. Agora você vai e corta esse sinal de menos aqui, né? Tá bom? Fica tudo positivo. De maneira que você vai ter que R1 é 12,5 dividido por 1,5. Fazendo essa continha aqui, pessoal, você descobre que o seu R1 ele vale aproximadamente 8,3 centímetros. Aí você vem aqui e marca a letra C. Tranquilo, galera? Bora lá, bora para outra. Olha essa questão do Enem, pessoal, muito bacaninha ela. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ele fala aqui, né, que em 1978, um foguete soviético ele reentra na atmosfera bem na altura da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E os destroços, né, desse foguete caíram aqui no Oceano Atlântico, tá bom? Deixa eu sinalizar em azul aqui. Caíram bem aqui. Onde o foguete adentrou, né? Foi aqui, acima da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E ele menciona o seguinte, ele fala que se isso tivesse acontecido alguns minutos depois, aconteceria uma tragédia, pois o foguete cairia no Rio de Janeiro. E a partir daí, ele dá aqui para a gente algumas proposições, né? Mencionando a velocidade angular do foguete. Ele quer saber qual é a velocidade angular do foguete no instante da reentrada com relação à Terra. Vamos pensar aqui comigo, pessoal? Então, vamos supor, né, que o foguete, assim que reentrou, tivesse uma velocidade angular nesse sentido aqui, tá bom? Enquanto a Terra tem uma velocidade angular dado por essa setinha preta. O que ia acontecer, pessoal? Enquanto o foguete estivesse indo para um lado, a Terra estava indo para o outro, né? Não tem possibilidade de o foguete cair no Oceano Atlântico se ele tiver uma velocidade angular no sentido oposto à da Terra. Tá bem, pessoal? Então, o que isso facilita a gente? Você já elimina essas três daqui. Certo? Beleza. Então a gente sabe que a velocidade angular do foguete, ela necessariamente tem que estar no mesmo sentido que a velocidade angular da Terra. Certo? Tem que estar assim. Tá bom? Agora pensa aqui comigo, pessoal. O que ia acontecer se esse foguete reentra e a velocidade angular dele é exatamente a mesma velocidade angular da Terra? Se a velocidade angular dele é a mesma velocidade angular da Terra, o que vai acontecer é que quem está no Rio de Janeiro vai olhar para o alto e vai observar o foguete caindo de encontro à pessoa. Tá bem? Para o foguete reentrar na atmosfera e cair no Oceano Atlântico, a velocidade angular dele necessariamente tem que ser maior do que a da Terra. Tá bom? Então, dado isso, só sobra uma opção aqui para a gente marcar, pessoal, que é a opção B. Eu gosto muito de questão assim, né, que não precisa fazer conta, mas requer mais da interpretação do aluno. Eu acho muito interessante isso, né, porque tira, né, a mística de pensar que física é decorar fórmula e tudo. Não é, pessoal, não é. Muitas das vezes é só interpretar o que está acontecendo. Bora lá, bora partir para mais uma. Mais uma questão do Enem aqui para a gente, pessoal. Então, o que está acontecendo nessa questão? Eu tenho aqui, né, as engrenagens de um relógio antigo, tá bom? E todas elas estão acopladas, tá? Funcionando de maneira harmônica. E o que ele me diz no enunciado? Que a frequência do motor ela vale 18 RPM.
certo? E a frequência do motor, esse daqui é o eixo do motor, tá bom? Vai ser justamente a frequência da engrenagem A, beleza? Por que eu estou citando a engrenagem A? Porque ela está acoplada ao motor e os dois vão ter essa propriedade da frequência em comum. Eu não sei nada sobre a frequência da engrenagem C, nem nada, a princípio, né, sobre a frequência da engrenagem D. Beleza, pessoal? E aqui nessa tabela, ele dá para a gente o número de dentes de cada uma das engrenagens, certo? E ele quer saber a frequência do giro do ponteiro, que está aqui, ó, acoplado com a engrenagem D, tá certo? Então, tanto o ponteiro quanto a engrenagem D vão ter a mesma frequência de rotação, vão dar o mesmo número de voltas por minuto. Como é que eu descubro isso, pessoal? Pensem aqui comigo. Como essas engrenagens, né, elas funcionam perfeitamente encaixadas, a velocidade linear de todas todas as velocidades lineares vão ser iguais, tá? E quem eu tenho interesse em correlacionar aqui? A engrenagem A com a engrenagem D, tá bom? Então eu posso afirmar aqui que a velocidade linear da engrenagem A é igual à velocidade linear da engrenagem D, tá bom? Eu sei escrever a velocidade linear em termos da velocidade angular e do raio? Sei. Velocidade linear é ômega A vezes RA. E a mesma coisa, né? Eu posso escrever lá para o lado da engrenagem D. Tá ótimo. E o ômega, pessoal? Eu sei escrevê-lo em termos da frequência? Também sei. O ômega, né? Ele é 2πf. E aqui eu mantenho, né? O RA. E eu escrevo algo semelhante para a engrenagem D. Beleza. O que eu simplifico aqui? O 2π. 2π vai embora. Par e par. Tá bom? E o que nós observamos, pessoal? Que o número de dentes da engrenagem ele vai ser proporcional ao raio dessa engrenagem, tá? Então aqui, sem problema algum, no lugar do RA, eu vou colocar o número de dentes, tá? Eu poderia botar uma constante vezes o número de dentes, mas não vai fazer muita diferença no final das contas. Então, no lugar da frequência, eu vou colocar 18 RPM, me referindo, né, à engrenagem A, e no lugar do raio da engrenagem A, eu vou colocar o número de dentes. A frequência, né, da engrenagem D, que é a mesma do ponteiro, e eu quero descobrir, eu vou continuar deixando como sendo FD. E aqui, no lugar do número do raio, né, da engrenagem D, eu vou botar o número de dentes da engrenagem D, 108. Como é que eu faço essa conta, né, de maneira muito simples? Pessoal, você saber matemática, né, matemática básica é fundamental para você resolver os problemas de física de forma fácil. Se você olhar aqui para o 108, o 108 ele pode ser escrito como 6 vezes 18. Tá bom? Então, notem bem, eu tenho 18 do lado esquerdo e 18 do lado direito. Corta e corta. Então, olha o que eu vou obter. Eu tenho aqui que 6 FD é igual a 24. Logo, meu FD ele é 24 por 6. E isso daqui dá para a gente 4 RPM. Só relembrando, né? RPM significa rotações por minuto. Aí você vem aqui e marca a letra C. Certo, pessoal? Bora lá, bora para nossa última questão. Pessoal, para fechar, nós temos aqui uma questão DEAR do ano de 2022, tá bom? Mais uma vez, né? Movimento circular uniforme. E quais as informações ele dá para a gente? Bom, a nossa pista ela tem um raio de 6 metros, beleza? E ele fala que o objeto, né, ele percorre 108 metros entre os instantes 2 segundos e 3 segundos. Vamos lá. O que você consegue determinar com essas informações?
Esses 108 metros, eles representam para a gente o ΔS, pessoal. Certo? É o deslocamento linear do objeto. E esses dois instantes de tempo, eles nos permitem calcular o intervalo de tempo desse movimento. Então, o intervalo de tempo, né, que o carinha demorou para percorrer esses 108 metros foi de 3 segundos. Com essas informações, o que nós conseguimos calcular? A velocidade linear desse objeto. Então, tem aqui que o V vai ser o ΔS por ΔT. Tá bom? Então, tem aqui que o V vai ser 108 dividido por 3. Tá? Então, a minha velocidade linear dá 36 metros por segundo. É isso que ele pede? Não. Ele quer saber o período do movimento. Como que se calcula o período? Vamos lá. Mais uma vez, eu vou usar que V é igual a ômega vezes R. No lugar de V, eu vou colocar o quê? 36. O ômega a gente quer achar e o R vale 6 metros. Então, ômega é igual a 36 por 6. O ômega vai dar 6 radianos por segundo. Acabou? Ainda não. Para determinar o período, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que ômega é 2π sobre T. De forma que o T ele é 2π sobre ômega. Agora é só substituir e correr para o abraço. O T vai ser 2π dividido por 6. Simplifica, né, por 2 em cima e embaixo. Sobra 1 em cima e 3 embaixo. Então, você tem que seu período vale π sobre 3 segundos. Certo, pessoal? Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço novamente a sua audiência. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.